E agora. Oi, gente, boa tarde. Agora, todos acomodados, alimentados, vamos dar início às mesas da tarde, tá? Então, eu sou Thaís Borges, diretora da GEDUCA e repórter do Jornal Correio da Bahia, né? E a gente sabe que um assunto muito importante no ano de eleições municipais é a educação infantil. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que a educação infantil costuma aparecer nas coberturas muito no sentido de cobrar vagas em creche, né, mas a gente sabe que também precisa discutir questões como avaliação, qualificação de professores, né, e como a educação de qualidade nessa etapa de vida é essencial. Por isso, né, para debater esse tema, a gente tem aqui uma mesa muito especial, né? E eles já estão aqui, né? Já estão no palco. Eu vou apresentar os nomes para vocês. Primeiro é a professora Lucimar Rosa Dias, professora da Universidade Federal do Paraná. Ela é ex-diretora de Políticas de Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola, do SECAD do MEC. É doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, atua nos temas Educação Infantil, Diversidade Étnico-Racial, Criança e Infância Negra, Relações Raciais e Formação de Professoras, Professores, Mulheres Negras e Educação. Ela coordena o EREIA, o Grupo de Estudos em Formação para as Relações Étnico-Raciais, né, e é do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. É autora de livros de literatura infantil, paradidáticos e vários artigos científicos. Em seguida, a gente tem Rita Coelho, que é a coordenadora geral de Educação Infantil da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação desde 2023, perdão. É socióloga formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. É uma das articuladoras da criação do movimento Interfórum de Educação Infantil, do qual ela é membro também. Já atuou como presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Brasil. Estão me ouvindo? Ah. Foi conselheira de Educação do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e analista de avaliação na área de educação infantil no Centro de Políticas Públicas e Avaliação de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua também como consultor em vários estados, municípios e organismos internacionais. E Tiago Bartolo, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também é professor titular no Colégio de Aplicação e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Já foi professor pesquisador visitante na Universidade de Durham e na Universidade de Birmingham, ambas na Inglaterra, e na Universidade de León, na Espanha. Foi bolsista do MEC no projeto Portal do Professor, membro da equipe de avaliação do Ministério dos Transportes para o programa Segundo Tempo e consultor especialista em avaliação educacional para a Fundação Carlos Chagas e PNUD. E para mediar essa conversa, a gente tem também aqui a jornalista Maiara Penina, cofundadora do Nós, Mulheres da Periferia, e coordenadora de projetos do Porvir. Lembro que as perguntas na mesa podem ser enviadas a qualquer momento, através do QR Code que está atrás, dos crachás de vocês, né? E para quem nos acompanha online, pelo chat da plataforma. Aproveitando também para deixar um outro recadinho, que a nossa terceira mesa hoje vai ser com tradução simultânea, então quem precisar pode pegar também lá fora, tá bom? Boa mesa, bom debate. Obrigada, querida. Tá, não, está. Obrigada, querida. Boa tarde. Boa tarde. Estou feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui. Antes da gente começar o nosso papo, a gente quer trazer os maiores, as pessoas que são as maiores especialistas em educação infantil, e as mais interessadas no assunto, que tem muito a dizer, que são as crianças. A GEDUCA preparou um vídeo com falas e experiências das crianças, de algumas crianças, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Bom, depois a gente fala do vídeo. Dá para passar já? Pronto, agora eu vou subir de novo. Não,
Eu tô aqui. A gente brinca, a gente lê, a gente vai na biblioteca. Às vezes lê uns livros diferentes. A gente vê os livros. Eu leio aquele dali, ó, do aviãozinho, daquele dali, ó, do urso, do lobo. A raposa tem ninhada de 3, 4 ou 5 filhotes. Ai, que fofura! Eu chego, banco um pouco na sala, depois eu vou pro lanche, eu como pão com leite e banana. Depois do lanche é o parquinho, depois do parquinho a gente vai pra sala, bebe água e brinca. A gente desenha, a gente brinca de massinha, argila. A gente também almoça comendo feijão, arroz, ensalada, papa. Esse morango não dá pra comer não, prof. Tá preto. Eu vou pra horta com a minha professora. Ah não, é agrofloresta, eu vou pra agrofloresta, brinco. Salada. Aqui eu não acho que tem Aí depois aí a gente come. Aí depois a gente pega a semente e planta. Nasce outra planta, desenvolve. Uma formiguinha. Ai, então tá ali. Eu assustei a Rebeca. A borboleta bota o ovo, aí a lagarta sai, devora. A lagarta come pra virar borboleta. Aí depois fica de ponta cabeça, faz o casulo e vira uma borboleta. E o processo é metamorfose. Eu não sei falar. Metamorfose. É isso? É. Aqui é a raiz. A gente brinca na natureza, vê pássaros, flores, borboletas, a gente brinca com a terra. E daí a gente vai procurar lá no Google, na internet, no celular, no papel, no livro. E daí vira uma poesia. Raio de sol no Jatobá, quando alegra o meu coração. Ouço os pássaros a cantar. Foi a gente que inventou. Do Jatobá, que foi o primeiro que eu acho. A gente vê os passarinhos dos nomes e faz. Aí a gente cantou e a gente conseguiu. Tem a do Sabiá, tem do Jatobá. Também tem o do Mico Sabiá, Sabiá. Que lindo seu pouso e seu cantar, seu pouso e seu cantar. Vem anunciar a primavera. Traz para mim o beija-flor com seu amor. E a escola faz pra gente aprender e ler. Eu fico ficando saudade daqui porque aqui tem um monte de coisa pra fazer. De ponta cabeça, se transformar, pisar de casulo, aecoti. Bateu asas e voou, bateu asas e voou, borboleta bateu asas e voou. Voou. Malia, que fofura. Quantas experiências, né? Quantos aprendizados, assim, como que são cientistas as crianças e com a metamorfose. Eu acho que esse vídeo foi muito feliz, muito especial, que é um exemplo bom assim para a gente se inspirar de produto, de como que a gente consegue ouvir
as crianças com cuidado, com sensibilidade. Ficou bem bom. E aí, para a gente começar o nosso papo, eu queria conversar com a Lucimar, porque o ponto-chave para a gente discutir política educacional e educação infantil e política educacional no geral é raça. A gente sabe que sem fazer recorte racial, a gente não tem condição de superar as desigualdades. Aí eu queria que você falasse um pouco, Lucimar, como que a gente pode assegurar que a diversidade racial seja realmente contemplada de forma efetiva nas políticas públicas para a educação infantil e pensando no tema da nossa mesa, né, especialmente no ano eleitoral. Bom, boa tarde, né? Espero que todo mundo esteja acordado depois desse delicioso almoço. Prazer estar aqui com a Ritinha, com o Tiago, com você, Maiara. Eu já fico feliz da pergunta, do ponto de partida, quando você diz que a centralidade é a raça. Porque nós que temos estudado a questão racial, especialmente eu faço parte de uma rede de pesquisadoras negras que estudam, Rede Bege, estuda a diversidade étnico-racial, a gente está tentando convencer as pessoas que, ao discutir, né, a desigualdade, ao discutir políticas públicas, é necessário que a raça esteja no centro. O GLEDES, que é uma instituição negra coordenada, né, aqui de São Paulo, ela trouxe uma pauta que é justamente a primeira infância no centro, e o que o GLEDES está discutindo é que é necessário, ao tratar dessas infâncias, reconhecer que a raça impacta todo o processo de desenvolvimento da criança. Nós temos produzido bastante sobre isso, mas acho que ainda falta muito para que as pessoas reconheçam que, ao tratar de raça, a gente não está deixando de tratar dos outros temas, mas nós estamos reconhecendo que, neste país, né, vou falar do Brasil, que, no Brasil, quando nós... Hoje de manhã, as jovens, né, disseram um pouco sobre isso. Colando a gente reconhece os sujeitos, os seus territórios, e quando nós reconhecemos a história brasileira, não a partir da colonização, mas a partir dos próprios sujeitos, é impossível que a gente não reconheça que raça está no centro da desigualdade produzida no Brasil. Então, cada vez que eu ouço essa pergunta, que bota a raça no centro, eu fico feliz. Falo, olha, a gente está avançando nesse processo de reflexão no Brasil, porque nós passamos por várias etapas, por vários momentos de pensar a raça no Brasil, né? Desde a ideia de democracia racial, que não foi superada, mas eu falo, nós conseguimos trincar essa ideia, porque foi sustentado por muito tempo que o nosso problema no Brasil era socioeconômico, e que a raça não tinha a menor importância. Quando o movimento negro, e eu faço parte, sou pesquisadora e ativista do movimento negro, e quando nós insistíamos na necessidade de que a raça fosse um elemento fundamental para pensar as políticas públicas, havia ainda, né, um certo constrangimento das pessoas em concordarem com o movimento negro e com a necessidade de observar o fenômeno no Brasil e perceber que, aí eu vou falar das infâncias, né, que as infâncias são impactadas pelo recorte racial. Hoje de manhã, as colegas jovens falaram, por exemplo, das crianças indígenas, das crianças quilombolas, né, as crianças de territórios tradicionais. Quando nós pegamos qualquer dado sobre desenvolvimento infantil, nós veremos que o recorte de raça ele é fundamental para entendê-lo. Então, eu fico super contente, porque isso demonstra o quanto nós temos avançado nessa pauta para pensar, né? Que não é por exclusão, quando a gente trata de raça, a gente está incluindo, não está excluindo. O movimento negro já comprovou isso, né? Eu posso pegar o exemplo das cotas, por exemplo, quando nós trouxemos para o centro da discussão que era necessário pluralizar as universidades públicas brasileiras. As pessoas diziam que nós íamos
racializar, como se a sociedade não fosse racializada, íamos produzir cisões, como se a sociedade brasileira não estivesse já cindida em relação a populações negras e indígenas, e quando nós experienciamos o que foi e o que é a inclusão de pessoas negras nas instituições de ensino superior, nós vimos que não só elas vieram, como vieram outros grupos, né? Foi o movimento negro que, com a sua luta, trouxe pessoas com deficiência, surdos e agora quilombolas para o centro da discussão do ensino superior. A gente precisa fazer essa discussão quando trata da primeira infância. Nós precisamos deixar de pensar no campo, né, na universalidade. Então, quando eu divulgo algum dado, eu falo das crianças, e eu sempre, né, nós temos insistido, de quais crianças, de quais infâncias nós estamos falando. Porque, ao falar, né, das crianças de forma universal, nós escondemos as desigualdades que operam, né, principalmente nesses grupos que a gente está citando aqui desde manhã, populações indígenas, quilombolas e crianças de territórios tradicionais. Então, eu acho fundamental que, quando a gente traz para a pauta da política, pensar que precisamos, depois a Rita vai falar um pouco mais sobre isso, mas que nós precisamos, né, produzir uma educação infantil que garanta a presença de forma tão intensa como foi esse vídeo, que as crianças possam descobrir como é que a borboleta se transforma, vira borboleta, né? Como é que as coisas crescem, essa possibilidade seja dada e garantida a todas as crianças no Brasil. E, ainda assim, embora a diferença de acesso seja, no caso da educação infantil, de 4 a 5, seja pequena, a gente ainda tem uma diferença entre crianças negras e não negras, mas a qualidade desse acesso, onde essas crianças estão, que tipo de educação elas estão recebendo, quem são seus professores e professoras, é muito distinto ainda. Então, nós temos um desafio enorme para produzir isso que nós, eu imagino aqui, jornalistas que se colocam, né, no lugar de discutir a educação, compactua comigo. Nós queremos uma sociedade brasileira com justiça social. Não haverá justiça social se nós não combatermos o racismo. A gente tem falado bastante sobre educação antirracista, eu acho um conceito extremamente importante, mas, ao pensar a educação antirracista, a gente não pode deixar de situar que ela trata, né, de uma discussão que é de combate ao racismo. Porque, às vezes, eu vi ali a crise climática, e muitas vezes a gente usa a palavra mudança climática. Isso faz uma diferença enorme, gente. Então, na discussão do antirracismo, é fundamental que a gente saiba também, né, porque me parece que fica mais palatável pensar em uma educação antirracista, e aí ninguém... E o racismo a gente deixa para lá, né, faz de conta que ele não existe. Então, não existe nenhuma educação antirracista se ela não estiver combatendo o racismo. E combater o racismo, eu tenho falado, nós produzimos um paper, um work paper bem interessante, que a gente tem dito, combater o racismo significa combater as estruturas que produzem esse racismo. E aí não é só uma relação interpessoal, né, porque muitas pessoas também colocam na chave do interpessoal. Então, eu não quero mais chamar uma criança negra de feia. Não quero, ninguém quer. Mas eu também quero proteger essa criança nas condições sociais e econômicas em que ela tem para se desenvolver. Isso é, de fato, né, o combate ao racismo na questão estrutural que a gente tem falado. E aí, cuidar de quem cuida. E aí, eu quero citar, Maiara, eu li o guia que vocês produziram, super importante. Eu acho que é um guia, né, um material, espero que você tenha a oportunidade de divulgar ele aqui. É um material fundamental para dizer como cobrir crianças negras. E no guia fala sobre essa questão estrutural, fala sobre cuidar de quem cuida, né? As famílias negras precisam também ser acolhidas numa sociedade, na sociedade brasileira, ou seja, a gente precisa romper com a reprodução da desigualdade econômica, ao lado da discussão do combate ao racismo, e também produzir possibilidades das crianças se perceberem, as crianças negras, indígenas, quilombolas, se perceberem por uma outra chave que não é apenas do racismo.
Tem uma professora, Fátima Santana, da Bahia, que faz um trabalho lindíssimo, e ela fala da possibilidade das infâncias negras felizes. Nós precisamos dizer, hoje de manhã também falaram sobre a esperança. Não dá para a gente esperançar se a gente não percebe, que há uma luz no fim do túnel. E o trabalho que eu tenho desenvolvido com formação de professores é justamente esse, é discutir com os professores e com as crianças. A gente faz muita pesquisa com as crianças e tenho visto essa mudança acontecer. A gente tem crianças, quando eu fui uma criança negra, a minha percepção sobre mim mesma e sobre as outras crianças negras era a percepção a partir do racismo. Eu não via muitas possibilidades de me perceber como uma pessoa bonita, inteligente, ativa. Nós estamos vendo mudanças acontecerem. A gente está possibilitando que crianças negras bem pequenininhas consigam ter outra percepção de si mesma que rompe com a ideia de racismo. Isso é um trabalho intenso, bonito, feito por muitas mães, especialmente. O movimento negro fala muito do papel da mulher negra na produção dessas infâncias, e nós temos visto essa mudança, mas também tem sido feito por vários dos colaboradores, dos adeptos, enfim, cada um dá um nome, mas por gente que está na sociedade brasileira que, junto com pessoas negras, se colocaram a tarefa de produzir uma sociedade igualitária. Essa sociedade igualitária, ela começa, eu falo, na educação infantil, no berçário. A gente tem discutido muito o que é educar para as relações raciais no berçário, porque um outro mito com o qual a gente lida é o de que a criança é ingênua, de que não existe uma produção e interações mediadas pelo racismo quando a gente trata de infância, de crianças bem pequenas. E aí a gente vai percebendo, as pesquisas vão mostrando que as crianças são sujeitos, protagonistas, estão aí vivenciando a experiência de ser na sociedade brasileira, e, por isso, também produzem racismo, reproduzem racismo, operam nessa chave. Então, a gente tem um trabalho para fazer desde bebês, desde que entra na educação infantil, e as famílias, um trabalho desde que seus filhos... Eu falo desde a gravidez, desde quando as crianças estão sendo gestadas, é necessário que a gente pense quais são as nossas referências, o que nós queremos construir para a sociedade brasileira. Mas, como uma sagitariana, eu sou otimista. Eu acho que nós temos avançado muito. Nos últimos 4 anos, eu tenho percebido isso. Me parece que a cobertura, para falar, eu não sou jornalista, fui casada com um e acho que sei alguma coisa, mas a cobertura da morte do George Floyd, eu acho que Floyd mudou uma chave importante na sociedade brasileira. Me pareceu que foi criado um constrangimento social por conta, como é que você cobre tão intensamente uma sociedade e o racismo que se manifesta, que no caso era nos Estados Unidos, e não consegue olhar para dentro da sua própria casa. Eu acho que isso criou um constrangimento e comprometeu muita gente que fingia que não estava vendo ou que não queria colocar a mão nesse vespeiro e que, a partir daquilo, decidiu também, fez uma escolha. A gente faz escolhas políticas, tomou uma decisão por não compactuar mais com o silenciamento, que é outra categoria importante também na discussão do racismo. O silêncio funcionou por muito tempo como uma forma de organização das relações sociais brasileiras e, portanto, o racismo se sustentou a partir desse silêncio. Então, me parece que nas eleições, para finalizar, quando você nos convoca a pensar nas eleições, não é possível discutir políticas universalizadas, não é possível discutir políticas sem que as perguntas sobre como é que a gente vai atuar nas desigualdades raciais, elas não sejam feitas. Nós precisamos quebrar esse pacto da branquitude e acionar esses vereadores e prefeitos que serão eleitos a se comprometerem com a pauta antirracista. Eu sou de Curitiba, e lá nós temos uma vereadora negra, e numa das sessões de debate,
um dos vereadores de Curitiba disse que ele se sentia constrangido, porque, tudo bem, o racismo existe, mas a gente precisa também aceitar que o racismo reverso existe. Então, ele se constrangia com essa situação. Para vocês verem que a gente está numa disputa política, né, muito difícil em vários aspectos, mas, nesse aspecto em particular, compreender isso. Então, é proteger as crianças. Compreender isso é fazer com que a gente produza infâncias que são felizes. Nós, as pesquisadoras negras que atuamos na infância, nós queremos infâncias negras felizes, infâncias indígenas, né, que possam correr e banhar nos seus rios protegidos, do ponto de vista climático, ecológico, enfim. Para isso, a gente tem que fazer um pacto social e me parece que esse é um dever assim muito grande de quem tem. Eu falei, brinquei com vocês, né? Que meu ex-marido é jornalista. Eu sei que é dificílimo vocês construírem as pautas, fazerem eco a tudo que vocês sentem e desejam que esteja ali, que chegue à sociedade brasileira. Mas, como eu estou aqui para conversar com os jornalistas sobre educação, eu quero colocar, né, mais essa tarefa na mão de vocês. Nós precisamos produzir infâncias felizes, infâncias negras felizes, e sem vocês, né, sem os comunicadores e as comunicadoras, vai ser mais difícil. Acho que vocês têm feito um trabalho muito bacana de quebrar o pacto do silêncio, mas a gente precisa de mais, e eu espero que vocês estejam conosco, especialmente nessas eleições. É uma oportunidade. Eu tenho dito, nós elegemos muitas mulheres negras em várias cidades, e isso fez muita diferença. Cobrir essas mulheres, dizer o que elas estão fazendo pelas pautas de infância, é fundamental, porque elas estão fazendo a diferença. E a gente precisa mostrar isso, né? São particularmente, né, não acho que são as únicas, mas eu acho que as mulheres negras, nas eleições, como nas várias, municipal, estadual e federal, elas têm feito uma diferença significativa, e a pauta da infância está presente nessas demandas que elas trazem. Obrigada. Quero aproveitar, Lucimaro, a citação e fazer um merchan do guia. A gente lançou semana passada um guia de cobertura. O Nós Mulheres da Periferia, em parceria com a Alma Preta e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, um material que chama Novas Perspectivas sobre Infâncias Negras, um guia para cobertura jornalística. Tem um capítulo só de educação infantil, então como que a gente pode sempre trazer para as nossas coberturas uma perspectiva antirracista para qualquer pauta que a gente vai fazer, falando sobre a primeira infância. Aí eu queria fazer outra pergunta para a Lucimar, se você pudesse responder um pouco mais rápido, mais prática, já que a gente está aqui numa plateia de comunicadores, que a gente tem o senso comum, você falou das mulheres, né, de que as creches e pré-escolas são espaços em que as crianças vão para ficar enquanto os pais estão trabalhando, né? Isso ainda é muito presente. Claro que sim, que as creches é uma luta das mulheres também, né? Também é um apoio para o direito das mulheres, mas também é direito das crianças. Quais ângulos, quais narrativas, quais possibilidades assim de temática para os jornalistas abordarem, para que a gente consiga evidenciar, para além de ser um lugar para apoiar as famílias, que a educação infantil é importantíssima para o desenvolvimento integral das crianças em todas as áreas, né? Psicossocial, físico, emocional, enfim. O que a gente, como jornalista, pode fazer para mostrar isso? Difícil. Bom, eu acho que o que o jornalismo pode trazer é mostrar. A gente já tem algumas pesquisas, não no Brasil, mas a gente já consegue dizer que o desenvolvimento infantil e a educação infantil é fundamental, né? E aí tem uma outra ideia, que é a ideia do estresse tóxico que é colocado. Então, já sabemos que, economicamente, quem vai para a educação infantil tem mais chances positivas de se dar bem na vida. Não está difícil se dar bem, mas, enfim, nós já temos muito material que nos indica como é importante esse momento da educação infantil, não apenas para deixar a criança lá, né, para
facilitar o trabalho, mas porque é um espaço de vida, é um espaço de crescimento, de desenvolvimento. Eu gosto, ontem eu estava conversando com uma jornalista, ela falou, eu faço, sobretudo, matérias sobre atividade de impacto. Eu gosto da ideia, e hoje de manhã apareceu na mesa, da ideia da gente mostrar também, porque o ódio engaja, o problema engaja, mas, às vezes, a gente precisa trazer experiências bem-sucedidas, que nem sempre são aquelas mega experiências, né? Mas que elas produzem uma diferença muito importante nos territórios. E aí, eu acho que se conecta com a ideia das infâncias felizes lá. Acho que é possível a gente mostrar soluções importantes que foram desenvolvidas e que têm sido desenvolvidas por territórios, especialmente territórios que são invisíveis, né? Então, como é que escolas de campo têm resolvido as suas... Como as escolas indígenas têm trazido, como escolas quilombolas têm trazido as suas soluções? Acho que seria bastante interessante se a gente divulgasse essas ações que são legais. Perfeito. Acho que contar essas boas experiências e histórias inspiradoras, né? Eu fiz o merchan e não disse aonde que baixa o guia. Ele está lá na home do Nós, nosmulheresdaperiferia.com.br. Tem um link lá para baixar, é fácil. Aí eu queria trazer a Rita agora para a conversa, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma primeira, que é sobre o que a gente estava falando agora há pouco, sobre como, na sua opinião, as coisas estão se confundindo, né? Primeira infância e educação infantil, a gente está botando no mesmo balaio, dizendo que é tudo a mesma coisa. E já emendar na outra, que é você que tem uma grande experiência com formulação e avaliação de política pública, como que a gente pode aproveitar o período eleitoral para realmente fortalecer a agenda da educação infantil, para que ela seja prioridade nas campanhas municipais? Então, 2 perguntas. Ok, vamos lá. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Um prazer, Lucimar, te ouvir. Um prazer. Pronto? Consertou aí a turma do som? E eu acho que o Tiago também pode responder a sua pergunta que você fez para a Lucimar, com uma experiência muito interessante, muito importante, né? Eu acho que esse encontro, né, no meu caso, de uma gestora pública, com vocês que trabalham com comunicação, com jornalismo, né, com formação de opinião, na véspera de um pleito eleitoral de municípios, é, assim, da maior relevância. Da maior relevância porque nós precisamos esclarecer alguns problemas de concepção que vocês reproduzem no seu trabalho. Então, eu escolhi... está muito ruim. Eu elegi algumas questões, é ele lá dentro que comanda. Entendeu? É assim. Então, eu elegi algumas questões muito pontuais para chamar a atenção de vocês. A primeira questão, cuidado com a opinião de criança em período eleitoral. Todo candidato pega a criança no colo, pega bebê no colo, criança dá voto. E isso que a gente viu aqui no vídeo é muito importante, mas para ser realizado como um trabalho profissional de formação de opinião, precisa ser feito por pesquisadores. Precisa ser feito com cuidado e método, porque numa sociedade adultocêntrica, a gente coloca na boca da criança o que a gente acha. Então, aqui vai o meu primeiro alerta. Segundo alerta, educação infantil na nossa Constituição Federal, antes de ser direito de todas as crianças, é direito dos pais trabalhadores, urbanos e rurais. E numa coisa raríssima na Constituição, ela diz aonde esse direito vai acontecer, em creches e pré-escolas.
A Constituição Federal diz isso. Na política, isso é um complicador, porque os direitos não se complementam, eles concorrem. O direito do pai, o direito da mãe, concorre com o direito da criança, que concorre com o direito do trabalhador. Então, na educação infantil, nós vamos ter direitos que nem sempre se complementam. Numa sociedade desigual, injusta, onde nós nunca vamos ter condições de atender todos os direitos, né? E de uma forma ampla. Então, o direito dos pais, ele é muito importante. E aí eu vou começar a entrar no que eu chamo uma concepção incompleta, às vezes incorreta, da nossa sociedade, que vocês precisam trabalhar arduamente para a gente superar. Tanto quanto precisamos trabalhar em relação ao racismo, né? É que achar que a educação infantil é apenas um direito da criança tem trazido um problema seríssimo, que é o critério de matrícula se a mãe trabalhar, que é a negação do direito da criança. Então, uma criança que está numa família, que a mãe não trabalha, que é monoparental, ela está desempregada, né? É claro que é importantíssimo a educação infantil para essa criança. Talvez mais do que para uma criança que a mãe trabalha. No entanto, hoje, a maioria dos municípios usa como critério de matrícula a mãe trabalhar fora. O que é isso? Isso, gente, e aí vamos ampliar a nossa pauta para a eleição. Isso é problema do mercado de trabalho, isso é problema de trabalho e renda. Isso não é problema só da educação infantil. Aí a sociedade cobra só da educação infantil. A educação infantil tem que dar vaga para a mãe que trabalha, tem que atender a criança vulnerabilizada, tem que atender a criança que a mãe não trabalha. Por quê? Porque o nosso diálogo está muito centrado em cima dos gestores da educação. E o direito está reduzido a um direito à educação infantil. Educação infantil tem uma identidade própria. Ela é a primeira etapa da educação básica. Ela tem objetivos próprios. Ela exige um currículo, ela exige avaliação, ela exige um desenvolvimento integral da criança. Mas, na unidade básica de saúde, quando uma criança está extremamente subnutrida, ela é encaminhada como matrícula compulsória para a creche. E fome passa a ser problema da creche. Quando uma criança tem uma doença grave e está numa família vulnerabilizada, matrícula compulsória na creche. Então, cadê a nossa discussão sobre direitos da infância com a saúde? Com direitos humanos, com a questão do trabalho e renda. E, atualmente, a nossa sociedade vem fazendo um esforço importantíssimo, relevante, da política nacional de primeira infância. Acontece que o Brasil não tem política nacional de primeira infância. O Brasil tem políticas setoriais que atendem essa faixa etária de 0 a 6, no caso da saúde, de 0 a 5. E essas políticas setoriais, elas têm estrutura de gestão e financiamento próprias, específicas, que nem sempre estão integradas e nem sempre dialogam. Aí, o que está acontecendo? O debate da primeira infância está se tornando sinônimo do debate da educação infantil. E qual que é a centralidade do debate hoje da educação infantil? Falta de vaga. E sabe o que essa pressão por vaga tem feito? Comprometido a qualidade.
até no âmbito da justiça. A justiça da matrícula compulsória, desrespeitando, às vezes, a gestão, a fila que o município faz. Da matrícula compulsória para aquela criança que a família tem condições de recorrer à justiça. E, às vezes, o município fez lá uma organização de prioridade de matrícula com outro critério, mas a justiça está também atuando assim. Então, no debate eleitoral, primeira coisa, não adianta eleger prefeitos sem Câmara de Deputado. Vocês estão vendo o governo e a relação com o Congresso. Então, a preocupação não pode ser apenas com o prefeito. Nós temos que chegar no diálogo com os candidatos às câmaras municipais. Segundo, nesse diálogo, nós temos que abrir a dimensão de outras políticas importantíssimas para essa população de 0 a 6, que vocês, melhor do que ninguém, sabem, é onde a vulnerabilidade é maior, a fome é maior, né? A ausência de condições objetivas é maior, a precariedade nas escolas é maior. Precisamos dialogar com a saúde, cobrando, discutindo. Olha a crise da vacinação, gente. É só pegar os dados, nós fomos referência de política nacional de vacinação e hoje a gente não consegue ter cobertura significativa em doenças graves, como a poliomielite. Só que isso tudo bate lá na creche, né? A mesma questão em relação à fome. A educação infantil tem compromisso com a fome, tem compromisso com a saúde, mas nós não somos uma instituição da saúde. Nós não somos uma instituição da assistência social. Pelo contrário, a nossa trajetória, anos buscando essa identidade na educação, né? Então, eu estava assistindo a mesa anterior e fiquei pensando, né? O pessoal falando em alfabetização midiática, né? A importância disso. Eu estou propondo uma alfabetização em relação ao direito das crianças à educação infantil, que tem uma identidade própria, que tem objetivos próprios e que tem, hoje, muitos avanços, né? Outra coisa que é importante estar atento, né? Nós acabamos de lançar, vocês devem ter acompanhado, o retrato de um levantamento nacional sobre a educação infantil. Está aí disponível para vocês. Lançamos agora a versão nacional por estado e só vamos lançar a versão por municípios depois da eleição. Óbvio que a gente teme aí um uso, um ranqueamento, né? Então, mas nesse levantamento, 33% da população não matricula porque não quer a creche. Tem uma dimensão cultural aí, né? De querer, nessa faixa etária de bebês, de crianças tão pequenas, educar mais no âmbito de outros arranjos, em geral, familiares, né? Isso acontece também com os povos indígenas, né? E a demanda, tem município com uma lista de espera de 14 mil crianças. Impossível atender isso em 4 anos. Impossível. E sabe o que acontece com essa pressão? Fragiliza a demanda. A gente, às vezes, encontra berçário com 20 crianças, 20 bebês. E nós já temos estudos. Educação infantil sem qualidade é prejudicial. Então, não vamos fazer a defesa agora, no período eleitoral, de qualquer educação infantil vale. Não, não vale.
precisa de qualidade. E o Ministério da Educação também acabou de aprovar no Conselho Nacional de Educação, pela primeira vez, os parâmetros nacionais de qualidade e equidade da educação infantil. Isso não pode ser problema só do prefeito e dos vereadores. Isto é um problema da nossa sociedade. Igual o racismo, é um problema da nossa sociedade, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, né, das entidades, do movimento social, da educação, da saúde, dos direitos humanos, da cidadania. Então, essa seria assim, uma mensagem que eu queria trazer para ampliar o que nós estamos chamando de debate nas eleições. Não é debate só com candidato a prefeito, tá? E debate sobre educação infantil, que não pode ser só debate sobre demanda de vaga. A demanda de vaga, na minha opinião, ela se revela como um dado importantíssimo. A nossa sociedade quer, a nossa sociedade está reivindicando, reconhecendo esse direito. Mas isso é uma dívida histórica da nossa sociedade, né? Em que a criança, até a Constituição de 88, só tinha direito à educação no campo do privado. O Estado não tinha nenhuma responsabilidade, né? E hoje o Estado tem dever e obrigação com a educação infantil desde a creche. Essa é outra confusão. A creche, a família não é obrigada a matricular, mas o município é obrigado a ofertar. O Supremo já se posicionou 3 vezes, determinando essa obrigatoriedade, esclarecendo esse direito, né? Outra confusão grande. Como a oferta é um dever do município, os estados não têm atuado na educação infantil, com raras exceções, né? O Estado ele não pode ofertar, ele não recebe financiamento para ofertar, mas numa federação organizada por colaboração, ele tem função de apoio técnico, de formação, né? Então, nós temos que também fazer essa relação aí do regime de colaboração, do papel dos estados, do próprio papel da União, né, que tem avançado, né? E, se for possível, vamos tirar a educação infantil desse lugar de vítima e de primo pobre. A educação infantil avançou muito no nosso país e é um sinal dos avanços também da nossa sociedade, é um sinal do avanço no reconhecimento dos direitos das infâncias. E isso precisa estar na pauta, né? Porque mesmo candidatos, nem todos sabem disso e têm esse conhecimento. Eu acho que esse papel de vocês é importantíssimo e eu estou sempre à disposição no Ministério da Educação, também na luta social pela educação infantil e conto muito com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Acho que você já começou aí o letramento, a alfabetização sobre a educação infantil, que você trouxe vários conceitos. Eu acho que todo mundo com seus caderninhos aqui acompanhou. Aí eu queria trazer Tiago para a conversa. Como você falou do só acesso não garante qualidade, para a gente falar de avaliação de qualidade. Tiago, ano passado, com um grupo de pesquisa dele, publicou um estudo que chama Qualidade da Oferta da Educação Infantil no Brasil, e traz uma série de dados sobre infraestrutura, sobre acesso a recursos pedagógicos nas escolas de educação infantil. Tem até uma matéria da Renata com um título bem legal, que é Como desenvolver o país se as crianças não têm nem escorregador na escola. E aí, um outro ponto do estudo
é que ele traz uma diferenciação entre escolas privadas e escolas públicas. Queria que você falasse um pouco do estudo, dessa diferenciação e uma pergunta bem aberta, que é quais caminhos a gente tem para diminuir essas desigualdades. Bom, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo muito o convite da GEDUCA. É um prazer estar aqui na frente de vocês, e também com Rita, com Lucimar e com Maiara. Bom, eu não vou fugir da pergunta, mas eu vou, se possível, abrir um pequeno diálogo aqui com Rita e com Lucimar. Manda lá, manda lá. Porque eu acho que ajuda a gente a ir aprofundando as nossas reflexões, né? Esse relatório que a gente analisou dados do SAEB da educação infantil, que eu já digo aqui de antemão que eu acho que é um tremendo avanço, né, do Ministério da Educação, um esforço do INEP. A gente tem agora os dados do SAEB de 2023 que vão ser publicados, então é muito importante. Mas eu queria tratar, quando a gente pensa nessa dimensão das desigualdades de oportunidades educacionais lá na primeira infância, a gente vai falar sobre educação infantil, a gente não deve falar sobre as desigualdades de acesso que já foram tratadas aqui. E eu queria trazer um aspecto que muitas vezes fica obscuro no debate, às vezes ele simplesmente não aparece, que são as desigualdades de acesso na pré-escola, que é a etapa obrigatória do processo de escolarização. Recentemente, em função da crise da pandemia, eu, junto com outros colegas, a gente, na impossibilidade de usar os dados da PNAD, que são os dados utilizados para monitorar a meta 1 do PNE, né, a meta de cobertura na educação infantil, creche, pré-escola, a gente criou um indicador, que é um indicador muito parecido, ele usa o mesmo denominador, que é a projeção populacional do IBGE, mas o numerador, na impossibilidade de usar os dados da PNAD, porque os dados da PNAD não tinham sido coletados, a gente usou os dados do censo escolar. E, para nossa surpresa, gente, quando a gente criou esse indicador lá de taxa líquida de matrícula, e a gente calculou isso para todas as etapas da educação básica, o dado para os anos iniciais do ensino fundamental, idênticos ou muito parecidos com o indicador da PNAD. Os dados do ensino dos anos finais de ensino fundamental, idem. Ensino médio, idem. Mas na educação infantil, não. Na educação infantil, a gente encontrou um gap, né, essas duas retas, né, que a gente pilotou ao longo de uma série histórica de 10 anos, elas tinham uma altíssima correlação, né, então elas caminhavam juntas, mas tinha um gap entre elas, uma diferença. Que quando você olha, né, isso vai variar de estado para estado, de região para região, na média ela fica ali entre 6% e 7%, mas a gente está falando de 400 mil crianças na pré-escola no Brasil. E, basicamente, o indicador que a gente criou sugeria que tinham menos crianças matriculadas na pré-escola do que o indicador usualmente utilizado na meta 1 do PNE sugeria. E a gente tem uma série de hipóteses, inclusive, se no debate aqui depois o pessoal tiver interesse, eu posso me aprofundar nisso, do porquê que tem essa diferença. E eu, junto com outros colegas, a gente acredita que isso merece uma investigação aprofundada. Eu acho que isso merece um debate público, inclusive, né, jornalistas buscando entender por que tem essa diferença. E eu defendo que o indicador que usa o dado do censo escolar é um dado que se aproxima mais da realidade. Então, se isso for verdade, aquela ideia de que, entre aspas, a pré-escola está universalizada ou quase lá, não é verdade. Não sei se Rita concorda comigo aqui, estou entendendo que sim. Mas eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre isso, lembrando que eu não estou nem falando da creche, o dado da creche também de escola, tá? Então, a gente estaria bem mais distante de atingir a meta 1, de novo, usando esse indicador. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante, porque isso é desigualdade na veia, né? Quando a gente olha quem é que está fora da escola, seja da pré-escola, e seja na creche, como o Lucimar bem trouxe na fala dela, na média, o que a gente vai ver é que são os alunos nos territórios mais vulnerabilizados, são os alunos mais pobres, são os alunos pretos. Então, se essas crianças, de fato, não estão frequentando a pré-escola, 4 e 5 anos de idade, etapa obrigatória do processo de escolarização, isso certamente vai aparecer
depois nos dados, inclusive de avaliações externas, que a gente tem, por exemplo, o SAEB no 5º ano, porque essas crianças tiveram seu direito suprimido. Elas não puderam frequentar a pré-escola. E eu acho que isso é muito grave e merece uma reflexão de todos nós. Vou dar o salto aqui para a pergunta da Maiara, para a gente falar de um outro aspecto, né? A Rita foi muito feliz, né, quando ela lembrou um dado, que é um dado muito preocupante, né, Rita, dos estudos na educação infantil. Isso não é só no Brasil, não. Tem estudos nos Estados Unidos, na Europa, que mostram que, quando a oferta da educação infantil ela é uma oferta de baixa qualidade, por vezes a gente não observa aquele ganho adicional que é esperado, mas tem estudos, inclusive, que mostram que isso pode prejudicar as crianças. Então, quando a gente fala em expansão, em garantir o direito de acesso, a gente deveria necessariamente também estar falando de garantir a qualidade dessa oferta. E aí, nesse relatório, que a gente usa os dados do SAEB, a gente tenta avançar nesse debate. O que a gente fez nesse relatório? Esse relatório é público, pode ser baixado lá na biblioteca da Fundação Maria Cecília. A gente construiu, por exemplo, um indicador inicial sobre qualidade da infraestrutura, né? A gente construiu outros indicadores interessantes sobre demandas específicas de formação das professoras, né? Prioritariamente são mulheres atuando nessa etapa. Mas a gente fez um segundo relatório também, Rita, eu sei que você teve contato com esse material, em que a gente fez recomendações sobre o que não está lá, né? Sobre o que o SAEB ainda não mede, né? E eu digo ainda porque eu sei que há muito interesse em a gente ir melhorando, né, os nossos instrumentos e a nossa capacidade de monitorar a qualidade da educação infantil. Então, por exemplo, a gente sabe muito pouco, olhando para o SAEB da educação infantil, sobre aquilo que a gente chama de processo, né, que é fundamentalmente o que acontece dentro das escolas, dentro das salas de aulas, que a gente sabe pela literatura internacional e pelos estudos já produzidos no Brasil, que é onde a gente pode dar um grande salto, né? Se a gente olhar para os mais diferentes fatores da política pública na educação infantil, aquele que é o mais importante, que está mais associado com o desenvolvimento das crianças, é o professor, é a professora, né? Então, quando a gente fala de processo, a gente necessariamente deveria estar pensando na qualidade dessas interações adulto-criança, professor-criança. Não é só isso, a gente viu no vídeo, né? Eu achei muito legal o vídeo, quando estava passando, eu fiquei pensando assim, olha que dia bacana, nenhuma criança na tela, criançada do lado de fora em contato com a natureza e as crianças ali interagindo entre si, né? Com o livro. Então, assim, é essa qualidade das interações que é onde a gente vai virar esse jogo. Isso aqui não é um argumento contra a necessidade, e ele é muito importante, necessário, do investimento em infraestrutura. Mas pegue uma escola, um centro de educação infantil, onde você tem uma boa infraestrutura, bons materiais pedagógicos, mas uma professora mal formada, com interações empobrecidas, e aquele ganho almejado, ele é muito pequeno. Então, a virada está na qualidade dessas interações, e para a gente monitorar a qualidade dessas interações, a gente precisa saber mais sobre o processo, e acho que isso é ainda algo que a gente sabe muito pouco no Brasil. A gente tem estudos pontuais que foram feitos por diferentes grupos, eles são, sim, muito importantes, acho que eles que sinalizam a necessidade da gente melhorar. Acho que entender mesmo, né, uma boa pauta é tentar entender assim, quem são hoje os profissionais, as pessoas, as mulheres, os homens que se interessam por estar nas escolas de educação infantil, onde é que eles são formados. O MEC comprou uma briga importante sobre essa questão do IAD, né? E quais são os desejos, os interesses, né, os gargalos para que essas pessoas se mantenham nessa função. Acho que todos esses são aspectos muito importantes e que merecem a nossa reflexão para a gente, de fato, entrar nesse debate que é fundamental, que é como é que a gente melhora a qualidade da oferta, e, para isso, a gente precisa pensar sobre os processos. Obrigada, querido. Eu falei para a Camila está por aí, falei que ia dar, tem 4 minutos, eu vou fazer, a gente vai fazer um milagre aqui. Tem algumas perguntas, para a gente cumprir o tempo, eu acho que eu vou fazer 2 ou 3 perguntas, e aí vocês fazem um bem bolado e respondem, pode ser?
porque a gente tem 4 minutos. Ó, a Elisa Marconi está fazendo uma reflexão aqui, que é: a gente não devia começar mudando o termo educação infantil, que pode confundir sobre a qualidade da educação, para educação das infâncias? O Zé Mariano do CERT, para Lucimar essa pergunta. Entendendo que a educação está para além de gestão pedagógica e parte também para outros campos da gestão educacional, como a educação antirracista pode ajudar a enfrentar o racismo em todos esses distintos campos? E como podemos avaliar, em um ano eleitoral, os projetos políticos de candidaturas a partir do lugar de educação antirracista, difícil, né? Para que a gente possa ter um voto consciente. Vou fazer só mais uma, que tinha uma de educação inclusiva. O Rafael Preto Pereira pergunta, ele diz que as pesquisas demonstram que movimentos de inclusão em escolas criam crianças mais empáticas. É possível afirmar que os processos de inclusão ocorrem com mais facilidade na educação infantil do que nas etapas de ensino fundamental e médio? Pode ser. Assim, pensando que a gente estourou o tempo já. Tá. Tá bom. Vou falar, então, a pergunta do CERT, né? Eu acho que o como é sempre difícil a gente responder. Não existe uma única resposta para as questões, especialmente a questão do racismo. E aí, fazendo um vínculo com o que o Tiago falou. 70% das professoras hoje são formadas ou foram formadas em EAD sem a discussão de relações raciais nos seus currículos, sem professores especializados, porque isso é um campo do saber, né? Como tem outros campos de saberes, esse é um deles, sem professores especializados nessa área. Então, a gente tem uma distância muito grande do desejo que a gente quer que as escolas e a educação infantil dê conta do trabalho e da condição das professoras. Por isso, os gestores, os futuros vereadores e vereadoras e os futuros prefeitos têm um compromisso fundamental com a formação continuada. A gente fala em ERER, né? Educação para as Relações Étnico-Raciais. E aí eu acho que, para responder, eu só votaria em um candidato ou uma candidata, preferencialmente, que tivesse na sua plataforma política um compromisso com a educação antirracista, em todas as áreas de conhecimento, mas particularmente na educação. Melhor, né? A pessoa que perguntou se não era melhor a educação da infância. Não, porque a infância é mais do que de 0 a 6 anos. E, no caso, a educação infantil é uma etapa vinculada a uma idade. É a única etapa vinculada a uma idade. Se uma criança não foi matriculada numa creche ou numa pré-escola, ela nunca mais será. Com 7, com 8, acabou nosso tempo. Está vendo que horror? Bom, então, educação para a infância é mais amplo, é o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, né? Porque a infância, no nosso ECA e em vários documentos internacionais, é uma faixa etária maior do que a de 0 a 6. A inclusão de crianças com deficiência, altas habilidades, surdos, é muito menor na educação infantil, mas ela é muito mais efetiva para a sociedade de modo geral. Ela é melhor para a criança com deficiência, para a escola, para o processo educativo. Não, você quer complementar alguma dessas? Não, é só complementar dizendo exatamente o que a Rita falou. Acho que o ideal é que isso se inicie na educação infantil. Essa inclusão deveria se iniciar nessa etapa, não há nenhum motivo para ela não iniciar. E, idealmente, as crianças deveriam estar expostas a essa diversidade desde a educação infantil. Acho que a gente conseguiu cumprir o horário, só passou alguns segundos. Acho que a gente chegou no final. Queria agradecer vocês pelo tempo, pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento, a vocês presentes, a quem está
está acompanhando de casa, a Geduca pelo convite. E acho que o assunto não acaba aqui. A gente continua falando sobre isso nas nossas redações, nos nossos grupos de pesquisa, nas salas de aula, nos parquinhos, nas brinquedotecas. Obrigada, até a próxima.